sobre se realmente se conhecer, sobre se impor limites, saber o seu valor, e justamente ser, como eu disse no começo, ser respeitada, ser amada, ser livre é um direito seu, é um direito inegociável, é algo que você tem que impor, independente do país para onde você for. Então, o que falta muitas vezes nas pessoas é justamente a consciência, né, emocional e o preparo jurídico. Ou seja, para onde você for, você tem que estar preparada emocionalmente, tem que ter aí um preparo psicológico, justamente tem que adquirir a inteligência intercultural, que é o que a gente fala aqui, né? Você tem que adquirir essa inteligência cultural para que você possa construir um bom ambiente, para que você possa ir para outro país sem as feridas emocionais, sem os traumas emocionais aqui, para que você não possa acarretar a outra pessoa e nem a você mesmo, né? Continuar vivendo os mesmos ciclos de vida. E justamente se preparar juridicamente. Você tem que ir para onde o país, para onde você deseja ir, para onde você quer ir, você tem que ter consciência, saber como é que é as leis daquele país. Saber se você vai se casar, você tem que saber as leis, como é as leis, as regras de casamento naquele país, né? Como é que as questões de como é que o estrangeiro lá vai ser tratado, como é que a lei do país trata o estrangeiro lá, se há aí uma proteção, se eu tiver filhos, como que vai ser a questão da guarda, a questão de pensão alimentícia, se eu tiver algum problema, o que eu vou ter que fazer, como eu vou fazer. Então você tem que se preparar aí juridicamente. Por isso, contrate um profissional, contrate uma pessoa que saiba sobre as leis do país, para onde você pretende ir, para onde você deseja, onde você sonha, né, em construir uma casa, uma família, uma vida, ou então você pretende trabalhar, mas mesmo questões de trabalho, ali você tem o convívio com seus colegas de trabalho, você tem seu dia a dia, às vezes também pode ele vir a conhecer uma outra pessoa, uma pessoa que você deseja construir aí, né, um relacionamento, e você tem que estar preparado, porque assim, antes de a gente querer uma pessoa na nossa vida, a gente tem que estar bem com nós mesmos. A gente tem que, nós mesmos tem que gostar da nossa própria companhia, gostar de nós mesmos, para que você não crie aí uma dependência emocional em outra pessoa, porque o dependente emocional, ele sobrecarrega o parceiro, sobrecarrega a outra pessoa. Então você tem que estar bem consigo mesmo para que você possa entrar num outro país, numa outra cultura, né? Porque já vai ter já mais essa questão, você ter que se adaptar a outra cultura, se adaptar a outro país, se adaptar ao clima, se adaptar às pessoas, aprender a língua. Então é uma mistura de coisas. Então se você já for preparado, pelo menos emocionalmente, pronta emocionalmente para o que acontecer, pronta emocionalmente livre de feridas, de coisas passadas, pronta para viver o novo, pronta para viver coisas diferentes, pronta para poder aí recomeçar, renovar a sua vida, fazer diferente, entendeu? Em um outro local. Então, você tem que estar preparada. Justamente procure um profissional que você possa fazer terapia, para que você possa aí se renovar, se preparar para justamente viver esse amor, né, sem fronteiras, que é possível. A gente só tem que realmente estar preparado emocionalmente e preparado juridicamente. Você tem que saber também dos seus direitos, saber se aquele país vai proteger você, se como é que é regido ali as questões de convivência, as questões ali também como é que é a vida das pessoas naquele país, né? Que nem na Coreia do Sul, existem leis lá que realmente favorecem os estrangeiros, que protegem as mulheres, né? Lá tem leis que protegem, né, as mulheres contra abuso, contra violência, Lá tem diversas leis, lá tem tem leis sobre a pensão alimentícia. Então, se você tiver filhos, os pais aí são obrigados, o pai ou a mãe é obrigado a manter e sustentar a criança. Então, tem leis que protegem aí os mais vulneráveis, mas também tem questões que o estrangeiro, que é mais desfavorável para o estrangeiro, como questões de bens, né? As questões de bens lá são diferentes daqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem a comunhão parcial, que tudo que é constituído no casamento vai ser dividido. Lá não. Lá vai existir toda uma discussão para ver como é que vai ser a divisão dos bens.
Então tem essa diferença. Assim como nos Estados Unidos é diferente, outros países são diferentes. Então você tem que estar ciente, saber como como vai ser, se preparar. Fazer também, se você pretende se casar, fazer pacto antinupcial. Esse pacto antinupcial nada mais é que um contrato. Você fazer um contrato, ali você estabelecer cláusulas, né? Como vai ser o relacionamento. Você pode até colocar cláusulas de como vai ser o relacionamento, como vocês vão se respeitar, se amar ali, como vai ser a vida de vocês juntos, como vai ser questões de bens, aqueles bens que vocês adquirirem na constância, estando juntos. Como vai ser a partilha dos bens, como vai ser a questão dos filhos, se vier filhos, se a guarda vai ser compartilhada, vai ser unilateral, com quem que vai ficar os filhos, a questão de pensão. Então, vocês resolvem tudo, você já resolve tudo, que é um contrato pré-nupcial, quer dizer, antes do casamento. Antes de vocês, até mesmo vocês estiverem namorando, vocês podem justamente fazer esse contrato justamente para não ter problemas. Claro que esse contrato tem que ser de acordo aí com a lei do país onde você estiver e não pode ter cláusulas aí que desfavorecem, né? Tem que ser cláusulas que sejam bom para os dois. Por isso é importante ter um advogado para fazer esse contrato e para orientação. E então, isso que justamente é importante você estar bem consciente. A consciência é, assim, essencial. Você tem que estar consciente para onde você está indo, consciente das dificuldades que você vai enfrentar, porque independente se você for ficar no país onde você está, ou se você for para um outro país, você vai enfrentar dificuldades. Porque seja aqui no Brasil, seja fora, dificuldades vão existir. Claro que podem ser dificuldades diferentes, mas elas vão ter. Você vai passar por lutas, vai passar por situações difíceis. Então você só tem que estar preparado. Saber que você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar dificuldade de se adaptar, mas você vai conseguir, porque você está preparada para isso, entendeu? Você já está pronta para isso. E claro que não tem como a gente prever, né, o que vai acontecer. Não tem como a gente prever se vai cair na mão de uma pessoa que é violenta, uma pessoa que é narcisista, que é uma pessoa que não é boa, porque não tem como, ninguém traz estrela na testa. Mas tem como a gente identificar certos padrões. Justamente que nem quando você, dependendo do lar que você vive, se você tiver consciência, ter estudado um pouco sobre psicologia, sobre as questões, né, da mente, sobre as questões de manipulação, você vai saber identificar uma coisa ou outra, porque você tem um convívio, sabe como é que é. Então você já sabe que certos tipos de comportamento, certos tipos de situações são de pessoas narcisistas, são de pessoas violentas. Então você já tem que analisar já antes, analisa na conversa como é que a pessoa te trata. Se você sentir, né, ali a pessoa te mandar uma mensagem e você sentir algo já de violência, você já tem que ficar atento. A gente tem que estar atento para que a gente não possa cair justamente nas mãos de pessoas más, porque pessoas más tem em qualquer lugar. Seja aqui no Brasil, você pode justamente, não quero correr risco no outro país, mas você pode correr muito risco aqui também no Brasil. Então, é uma questão que justamente não tem nacionalidade. Não é uma nacionalidade, não é gênero, são pessoas, são comportamento. As pessoas são pessoas aqui na Coreia, nos Estados Unidos, na Europa, seja onde for, pessoas são pessoas. Existem pessoas más, pessoas boas, existem pessoas que têm problemas emocionais, existem pessoas, às vezes você pode não se relacionar com uma pessoa que é psicopata, nem sociopata, nem violenta, nem narcisista, mas é uma pessoa que é cheia de traumas, uma pessoa cheia de passado, que só vive no passado, que não consegue reprogramar a mente, não consegue reprogramar a vida, que só traz aquilo que viveu, que aí ela pode te trazer qualquer coisa que você haja, a pessoa pode trazer o passado, e isso é péssimo você conviver com uma pessoa que só vive no passado, só traz coisas, porque minha ex foi assim, não sei o quê. Então, isso não é só a questão também de ser narcisista, de ser psicopata, de ser manipulador, mas também a pessoa também ter problemas emocionais, a pessoa também não tá curada de coisas passadas, não ter também aí essa solitude, né? Não se amar, é pesado uma pessoa que não se ama, porque ela depende muito da aprovação do outro. Isso também é pesado para você. Então, a gente tem que simplesmente aprender, entender
e ter consciência, né? Saber mais para que a gente possa relacionar melhor com outras pessoas. Independente